Hoje faremos as correções do desafio final das lições de casa 12, 13, 14 e 15, das páginas 146 e 147 e das páginas 161 a 167, tá? Então, peguem a apostilinha de vocês, lápis e borracha, para vocês estarem acompanhando a correção. Pessoal, então aí na página 146, o desafio final, né? Tava falando que a Cláudia resolveu fazer as tortas lá de espinafre e a torta custava R$65 e a torta foi dividida em 10 pedaços iguais para facilitar a venda, tá? E a letra A perguntava qual será o preço de cada pedaço de torta. Então, era para vocês terem encontrado que como o total da torta é de R$65 e ela foi dividida em 10 pedaços, cada pedaço custará R$6,50, tá? Independente da maneira que você fez, pelo dinheirinho, pelo esquema, a resposta era para ser essa, tá bom? E na letra B, Fernanda, amiga da Cláudia, né? Ela tinha comprado 5 pedaços para o lanche e a pergunta era quanto ela gastou, tá? Então, pessoal, para a gente saber, a gente vai realizar um cálculo. Então, se um pedaço custa R$6,50 e ela comprou 5 pedaços, a gente vai fazer R$6,50 vezes 5. Se por acaso você fez a soma, 6,50 mais 6,50 mais 6,50, o resultado vai dar o mesmo, né? Só que a gente sempre fala que na matemática a gente sempre tem que procurar o caminho mais rápido. Nesse caso, o caminho mais rápido é a multiplicação, tá? Então, realizando esse cálculo aqui, que vocês já sabem, deu o valor de R$32,50. Então, não se esqueçam de colocar a respostinha aí, que a Fernanda gastou R$32,50 em 5 pedaços da torta, tá? Agora, na página 147, era a continuação, né, dessa situação problema, e na letra C agora falava assim, que a Fernanda, ela resolveu levar mais 3 pedaços, e a pergunta era quanto ela gastou ao todo, tá? Então, primeiro, a gente vai ver quanto que ela pagou nesses 3 pedaços de torta. Então, a mesma coisa. Um pedaço é R$6,50, a gente vai fazer vezes 3, e fazendo vezes 3, a gente vai ter aqui o resultado de R$19,50. E para a gente poder responder quanto ela gastou ao todo, a gente vai voltar lá na letra B, né? Ver quanto que ela gastou, que no caso foi lá R$32,50, e a gente vai somar com o valor de mais 3 pedaços, tá bom? Então, fazendo essa soma, a gente vai ter o valor de R$52, tá? Pessoal, o que pode ter acontecido também, que também pode estar certo, é assim. Poderia ter pensado assim, se ela comprou 5 e depois ela comprou 3, então ela comprou um total de 8 pedaços, certo? E poderia ter feito direto 8 vezes R$6,50. O seu resultado também seria o de R$52, tá? Então, independente da maneira que você fez, ou desse jeito que eu mostrei aqui no vídeo, ou se você fez de outro jeito, mas o resultado deu mesmo, a resposta é a mesma, ok? Fernanda gastou ao todo R$52 em 8 pedaços de torta. Agora, na letra D, vocês tinham que estar representando de 2 maneiras diferentes a quantidade de torta que sobrou. E eu pedi para vocês fazerem no código fracionário, na forma de fração, e no código decimal, que é o número com vírgula, tá? Então, vamos conferir e ver se vocês acertaram. Então, gente, vamos pensar, tá? Era o total de 10 pedaços e a Fernanda levou 8 pedaços. Então, a gente tem que fazer 10 menos 8, tá? Vocês podem estar fazendo aí na mão. 10 menos 8. 10 menos 8, sobrou, então, de torta, 2 pedaços, ok? Como que a gente vai representar esses 2 pedaços que sobraram do total de 10 pedaços? Olha só na forma de fração, no código fracionário. 2 décimos, né? Lembrando que na fração, o número de baixo é o total. Então, o total de pedaços eram quantos? 10. Como a gente está representando a quantidade que sobrou, quantos pedaços sobraram? 2, né? Que a gente já calculou aqui, 2. Então, a nossa fração ficou 2 décimos.
Então, agora, para a gente representar no código decimal, ficou fácil, né? Vocês já sabem representar quando o denominador é 10 em forma de vírgula, né? Número decimal. Então, o código decimal ficou 0,2, tá bom? Ou 2 décimos também, que é a maneira correta que a gente lê, tá? Então, pessoal, confiram de vocês, se está certinho. Se ficou mais alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? E se errou, apaga aí e faz de novo. Agora, a gente vai para as lições de casa, começando pela lição de casa número 12, que vocês tinham aí uma lista de compras e precisava reescrever a lista usando o código fracionário. Então, vamos ver como essa lista ficou, ó. 3/4 de quilogramas de mussarela de búfala, ó, 3/4. Depois, 1/2 de quilograma de farinha de trigo, então vai conferindo a fração, se vocês colocaram certinho. Depois, 1/4 de tomate e um pé de rúcula, né? Então, no caso aqui, um pé de rúcula não tem como representar em fração. Então, eu só troquei pelo número 1, tá bom? Então, vejam aí de vocês, se vocês acertaram e pode fazer o certinho. Agora, na página 162, o número 2, pedia para vocês estarem ligando a pizza com a sua respectiva fração. Então, pessoal, esse aqui está um pouquinho apertadinho, então presta bastante atenção para vocês estarem conferindo de vocês, tá? Então, vamos lá, ó. A primeira pizza, a gente vê que ela não está repartida em nenhuma parte, né? Nenhuma parte ela foi repartida. Ela é uma pizza inteira. Então, se ela é uma pizza inteira, a gente vai representar com essa fração aqui, ó. 1/1, tá? Porque 1/1, quando o número de cima é igual ao número de baixo, isso vai ser igual a 1 inteiro, tá bom? Então, confiro de vocês se a primeira pizza vocês ligaram com a fração 1/1, tá? Agora, a segunda pizza, a gente vê que ela está repartida ao meio, né? São 2 pedaços. Então, como a gente vai representar essa pizza aqui em forma de fração? Ó, com a fração meio, né? Se ela está cortada ao meio, a gente representa com a fração meio, que representa a metade, tá? Agora, pessoal, a terceira pizza aqui, ela está dividida, ó, em 3 partes, né? Ele comeu uma parte do total de 3 partes, tá vendo, ó? Uma parte aqui, outra parte aqui, tem uma linha preta, né, que corta, e a outra parte. Então, a fração que vai representar essa pizza é a fração 1/3. Lembrando que o denominador é o total de partes. Então, são 3 partes, ele comeu uma parte, então, 1/3, tá? Vamos lá. Quarta pizza. Quantas partes que a quarta pizza está dividida, né? Ela está dividida em 4 partes, certo? Ó, vocês têm que olhar também a linhazinha preta aí na apostilinha de vocês da pizza. Então, o total são 4 partes, mas que foi retirada são 2. Então, a gente vai representar com a primeira fração, ó, 2/4. São 2 pedaços do total de 4 pedaços, certo? E o que sobrou pra gente, ó, da última pizza aqui, a gente vê que ela está repartida em 8 pedacinhos, tá? Vocês podem contar aí em 8 pedacinhos e foram retirados 2 pedaços, tá? Então, a gente vai representar com a fração 2/8, tá certo? Então, gente, ó, confiram de vocês aí, vê se ficou certinho, qualquer coisa vocês apagam. Agora, na primeira bolinha do número 2, está perguntando, das pizzas divididas em partes iguais, qual tem a maior fatia? Escreva a fração que a representa. Então, olha só, se a gente for olhar nessas pizzas, a que tem a maior fatia, a gente, no caso, vai esquecer a primeira pizza, tá? Porque ele está falando das pizzas que foram divididas, e a primeira pizza, ela não foi dividida. As outras, sim. Então, das pizzas que foram divididas, a que tem o maior pedaço é essa segunda pizza aqui. Concordam comigo? Então, se a gente for olhar para ela, que é o maior pedaço, ó, foi metade, né? Qual a fração que representa ela? 1/2, tá bom? Confere de vocês aí para poder pôr o certinho. Agora, na segunda bolinha. E a que tem a menor fatia? Escreva a fração que representa.
Então, de novo, a gente vai olhar para as pizzas e a gente vai ver a que tem o menor pedaço. E a gente vê que a que tem menor pedaço é a que está dividida em 8 partes, tá? E a fraçãozinha que está representando ela é a fração 2/8, tá certo? Terceira bolinha. Observando o tamanho das fatias das pizzas, é possível afirmar que 2/8 é maior que 1/4? Explique. E agora, gente, ó, o pedaço da 2/8 é maior que o pedaço da 1/4? Será que vai ser 1/4? Ó, no caso é essa aqui, tá? Do lado. Esse pedaço aqui, ó, é maior... Opa! Esse pedaço aqui do 2/8 é maior que esse outro pedaço? Pelo desenho a gente consegue ver que não, né? Porque as duas frações, elas são equivalentes, ou seja, elas representam os mesmos tamanhos, tá? Gente, então assim, ó, fração equivalente é uma novidade para vocês, tá certo? O que acontece? Fração equivalente é quando os números são diferentes, mas representam a mesma quantidade, tá? Então, a resposta aí da terceira bolinha é não. Aí, se você só colocou não, acrescenta agora, tá? Que são frações equivalentes que representam o mesmo tamanho, não tem problema nenhum, tá? Agora, na página 163, a lição de casa 13, que tá falando lá, né, do sacolão, consumir bem, e a primeira bolinha tá pedindo para vocês escreverem por extenso os valores de cada produto. Então, ficou assim, da beterraba, R$ 3,25, da cenoura, R$ 1,90, da couve-flor, 90 centavos, e do milho, R$ 3,10, tá? Então, pessoal, era só isso que vocês precisavam fazer nessa primeira bolinha, escrever os valores por extenso, tá? Lembrando que são valores que representam o real, então tem que pôr R$ 3,25. Se você não colocou reais e não colocou os centavos, apaga e faz de novo, tá bom? Agora, ainda na mesma página, na segunda bolinha, tá falando assim: Beto e sua mãe Paula foram ao sacolão e, ao observar o preço dos produtos, perceberam que na etiqueta da couve-flor tinha um 0 antes da vírgula. Beto ficou em dúvida se esse número era maior ou menor que R$ 1. O que você acha? Explique, tá? Então, gente, ó, independente de como vocês explicaram aí, a Pro vai explicar aqui, pode ser que esteja diferente, não precisa pagar de vocês, só vejam se é a mesma ideia, tá? Se for a mesma ideia, não tem necessidade de apagar. Olha só, quando tem o 0, né, do lado esquerdo da vírgula, o que acontece? Esse número é maior ou menor que R$ 1? Então, olha só, é menor que R$ 1, porque a vírgula separa a parte inteira da parte não inteira. Isso vocês já viram. Então, antes da vírgula, há o algarismo 0, significando que não formou R$ 1. Então, 0,90, né, é menor que R$ 1, porque o 0 ainda não chegou no número 1, no 1 inteiro, tá bom? Então, vê se vocês colocaram aqui. Se você só colocou que é menor que R$ 1, acrescenta aí o porquê, né? Vê aqui no vídeo a explicação do porquê e anotem na apostila de vocês. A segunda bolinha. Qual é o produto mais barato? Qual é o mais caro? Tá fácil, né? O produto mais barato é a couve-flor e o produto mais caro é a beterraba, tá? Só olhar lá na tabelinha dos preços, ver qual é o maior, qual é o menor e anotar aí, tá bom? Então, vai conferindo o de vocês, ver se tá certinho. Agora, na página 164, né, tem mais uma bolinha que está falando que a Paula, a mãe do Beto, foi ao sacolão para fazer várias compras. Volte a observar a lista dos produtos e veja o que ela comprou. Então, ela comprou 1 quilo de cenoura, 2 quilos de milho, 2 quilos de beterraba e uma couve-flor. E quanto Paula gastou em sua compra? Então, meus amores, o que vocês precisavam ter feito nessa atividade, tá? Primeiro, olhar lá na tabela o preço de cada produto e calcular os que eram mais do que uma unidade, tá? Então, ó, 1 quilo de cenoura, tá? A gente não precisava alterar nada, ficou R$ 1,90.
O quilo do milho, ó, o quilo do milho, se a gente olha lá, é R$ 3,10. Como ela comprou 2 quilos, então 2 quilos vai dar R$ 6,20. Então, vocês precisariam ter calculado isso daí para saber o preço dos 2 quilos. Depois, 2 quilos de beterraba. Então, olhando lá, 1 quilo de beterraba é R$ 3,25. Então, 2 quilos serão R$ 6,50. E a couve-flor não vai alterar, vai ficar 90 centavos, porque ela comprou só uma couve-flor. Depois que a gente viu o valor dos produtos, a gente vai somar para saber o quanto que ela gastou ao todo na sua compra. Então, ó, ficou em 90 mais 6,20 mais 6,50 mais 90 centavos, colocando vírgula embaixo de vírgula. Quando tá na unidade, né? Se deu um número maior, deu um número que tem a dezena, a gente tem que elevar o número lá em cima. A conta normal que vocês sabem fazer demais. O importante é não esquecer de colocar a vírgula no final também, embaixo das outras vírgulas, tá? Então, confiram se o total da compra da Paula aí na apostilinha de vocês deu o valor de R$ 15,50, tá? Agora, na próxima bolinha, tá falando que a Paula pagou a sua compra com uma nota de R$ 20 e qual foi o troco, então, né? Então, a gente vai calcular R$ 20 menos 50 centavos. Pessoal, para eu não montar a continha aqui, tá? Mas era para vocês terem feito a continha, tá bom? Então, olha só, o total da compra foi de R$ 15,50. Paula pagou com uma nota de R$ 20, portanto, o troco foi de R$ 4,50, tá? Então, confira aí de vocês. O próximo tá falando assim: se Paula tivesse pago sua compra com uma cédula de R$ 20 e uma moeda de 50 centavos, qual seria o seu troco dessa vez? Os 50 centavos facilitariam o troco para o Sr. Clóvis? Explique. Então, pessoal, isso aqui a gente já viu, né, durante as outras aulas, sobre dar uma moedinha para ajudar no troco, tá? Então, vamos ver como ficou, ó. Se ela tivesse dado a moedinha de 50 centavos, o cálculo ia ficar assim: R$ 20,50, né? A nota de 20 mais a moedinha de 50, menos o quanto ela gastou, que foi R$ 15,50. Então, o senhor Clóvis ia devolver para ela apenas uma nota de R$ 5. Então, olha só, o troco seria de R$ 5 e seria facilitado se fosse dada a moeda de 50 centavos, junto com a cédula de R$ 20, pois o comerciante precisaria devolver somente uma cédula de R$ 5, tá? Então, aqui está a resposta bem completa. Vejam a resposta de vocês, a explicação, se está bem completinho assim também, senão vocês podem acrescentar com algumas dessas informações, tá? Gente, é assim, quanto mais completa for a resposta de vocês, é melhor, tá? Não pode ter preguiça. Agora, na página 165, na lição de casa 14, tem aí mais alguns produtos do sacolão Consumir Bem, do Sr. Clóvis, e a bolinha estava pedindo para vocês escreverem os números no quadro de valor, tá? Então, era para ter ficado assim, ó. A melancia era R$ 7,25. Então, a unidade, o que a gente coloca? O número 7. O 25, a gente vai pôr na parte decimal do número, que é do lado direito da vírgula. Então, ó, décimo ficou 2, o centésimo ficou 5, tá? E assim por diante, gente. Com o melão, ó, 3,25. Desculpa, com mamão, 3,25. Com o melão, 3,60. E com a banana, 2,50, tá? Aqui até, ó, coloquei a vírgulazinha para vocês saberem que essa linha aqui está separando a parte decimal da parte do inteiro, tá? A parte do inteiro é a que você já conhece: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Agora, o que é novidade para vocês é do lado direito da vírgula, que é a parte decimal, que é o décimo, centésimo e milésimo, tá? Aqui no milésimo, ó, como não tem outro número, a gente deixa em branco mesmo, tá? Então, confiram aí a tabelinha de vocês, se vocês preencheram certinho. Agora, na bolinha, na segunda bolinha, tá pedindo para vocês escreverem o nome das frutas em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então,
também já vão conferindo aí se vocês colocaram na ordem certa. Então, primeiro era para ter colocado a banana de R$ 2,50, depois o mamão de R$ 3,25, o melão de R$ 3,60 e a mais cara é a melancia de R$ 7,25, tá? Na página 166, a lição de casa 15, também é sobre o sacolão Consumir Bem, e está falando que a dona Márcia comprou alguns produtos, né? Tem a lista dos produtos. Então, foi uma abóbora, 2 quilos de batata, 1 quilo de pimentão, 2 quilos de cenoura. E vocês têm aí o preço unitário de cada produto, tá? E pedia para vocês estarem calculando o valor total da compra da dona Márcia. Então, vamos lá, ó. Uma abóbora foi R$ 3,50, 2 quilos de batata. Então, vocês precisariam estar realizando o cálculo, ó, igual nas atividades anteriores. 1 quilo de batata é R$ 2,55. Ela comprou 1 quilo só? Não, ela comprou 2 quilos. Então, tem que fazer 2,55 vezes 2, ou 2,55 mais 2,55, que no caso, como número pequeno e baixo, né? Dá para fazer a soma também, tá? 1 quilo de pimentão não vai alterar nada, vai ficar 2,80 mesmo. E vai alterar aqui, ó, 2 quilos de cenoura. 1 quilo de cenoura é 1,75. Então, vocês deviam ter feito 1,75 vezes 2 e ter encontrado o R$ 3,50. Fez a lista lá certinho com o valor dos produtos? Depois precisaria somar, então ficou 3,50 mais 5,10 mais 2,80 mais 3,50, para vocês terem encontrado o valor total da compra da dona Márcia, que foi de R$ 14,90, tá? Pessoal, agora para terminar aí a página 167, continuando falando da dona Márcia, né? Que ela, para ela pagar a compra dela, ela deu uma nota de R$ 50 e mais algumas moedas que somando deu 90 centavos, né? Aí o senhor José, que era o dono da barraca, ele entregou para ela R$ 35,10 de troco. Será que o troco estava certo? A dona Márcia falou que o troco estava errado. Então a gente vai calcular, ver quem estava certo. Se era o seu José ou se era a dona Márcia, tá? E para a gente poder justificar a resposta. Então, olha só. Como ela deu uma nota de 50 moedinhas que somando deu 90 centavos, então ficou R$ 50,90 menos o valor da compra dela, né? R$ 14,90. Então, era para o seu José devolver para ela R$ 36, né? E ele devolveu quanto? R$ 35,10. Então, quem estava com a razão era a dona Márcia. Ela gastou R$ 14,90, deveria receber de troco R$ 36, pois facilitou o troco para o senhor José, dando uma cédula de R$ 50 e as moedas totalizando 90 centavos, tá? Então, pessoal, não precisa estar igual a explicação da Pro aqui, tá bom? Se vocês quiserem acrescentar aí para a respostinha de vocês ficarem mais completa, melhor ainda, tá? E agora, a última aí tá falando agora da dona Ana, que é a outra freguesa do senhor José, que também fez a compra, né? Então, olha só, ela comprou 2 abóboras, 1 quilo de batata e 3 quilos de cenoura. E é pra gente assinalar a alternativa que representa o valor da compra da dona Ana. Então, gente, primeiro a gente precisa ver quanto custou 2 abóboras, né? Se uma abóbora era R$ 3,50, 2 a gente vai fazer vezes 2, que deu R$ 7,00. 1 quilo de batata era R$ 2,55, então não temos que fazer cálculo nenhum. E 3 quilos de cenoura, ó, 1 quilo era R$ 1,75, como ela comprou 3, então a gente vai fazer vezes 3, que deu R$ 5,25. Para a gente saber o total que a gente faz, soma todos os valores. Então, R$ 7,00 mais R$ 2,55 mais R$ 5,25, que totalizou R$ 14,80, tá? Então, não se esqueçam de fazer o xizinho aí no valor de R$ 14,80, tá? Meus amores, então é isso a nossa correção. Confira aí o de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, vocês me mandem mensagem ou também podem estar me perguntando na aula online, tá bom? Então, um beijo para vocês e até mais.